Gente, estou eu aqui, aguardando a minha amiga Laís, que, inclusive, não me responde. E por isso que eu entrei, eu tenho combinado com vocês às 17 horas. Então, às 17 horas pontualmente, eu estou entrando. E a Laís, tá? Eu não sei o que aconteceu, eu falei hoje pela manhã com ela, mas me parece que algum poste, alguma coisa caiu perto da casa dela e ela tava sem internet. Então, eu não sei como é que tá a internet dela. Eventualmente pode ser que a internet dela esteja com problema, por isso que ela não entrou no direto. Que era pra ela ter entrado e eu seria convidada dela, tá? Embora, vamos lá, com o que temos, né? Vamos dar o nosso melhor. Então, hoje o papo é sobre o quê? Sobre ansiedade, né? Nesse momento agora, de toda essa pandemia, toda essa maluquice, né, que tá acontecendo no mundo. Realmente tá muito complicado. As pessoas têm vindo muito falar comigo. Deixa eu só desligar aqui o som do computador. A galera tá vindo muito falar comigo sobre essa tal da ansiedade, né? Que tá, me parece assim, sendo bem avassaladora, né? E é um papo muito sério, porque existe vários tipos de ansiedade, né? Existe até, inclusive, ansiedades que são boas, ansiedades que são suaves, que fazem com que tu te impulsione, né, a virar mais fazedor, né? A te tornar mais fazedor das coisas, né? Então eu considero, algumas pessoas vão dizer que não é ansiedade, ok? Mas eu considero como, pra mim, a palavra ansiedade, que ela tem sim um momento em que ela é útil, em que ela é boa, e que ela serve pra te impulsionar pra tu fazer as coisas que tu quer de fato fazer, né? Tu fica com aquela ansiedade, mas é uma ansiedade boa, né? Quando que isso começa a ser um problema, né? Vão entrando, gente, vão entrando. Aí tem um monte de gente aí que eu tô vendo aí, ó, Amandinha querida, diretamente de Santa Cruz. Vamos ver quem mais. Fernanda, Liane, Luciana, vão entrando, tá? Eu já taco falando, né? Já começo já a tagarelar. Mas é porque eu gosto mesmo de fazer com que as pessoas pensem, né? Maria, tudo bem, Maria? Então, gente. Ai, antes de mais nada, a primeira live que eu fiz aqui foi sobre culpa, acho que foi na terça-feira de noite. Eu não consegui gravar ela, por isso que daí então ela não tá salva ali no meu link, na bio ali, e mais pra baixo ali na timeline. E essa daqui, vamos, que tudo, né, dê certo, vai ficar guardada, arquivada, e eu vou postar pra todo mundo poder olhar, tá? Teve um montão de gente que mandou um montão de perguntas. Algumas eu já comecei a responder nos stories hoje pela manhã, mas agora aqui inicialmente eu gostaria de bater um papo com vocês para pelo menos a gente conseguir entender o que é a ansiedade, né? Tem muitas pessoas também perguntando sobre a síndrome do pânico, sobre esses pânicos que tá dando aí na galera, né? Para vocês começarem a entender de onde vem, como é que faz, o que acontece, né? Eu não sou especialista sobre síndrome do pânico, eu não sou médica, eu não sou nada referente a isso, né? Porém, sim, eu faço atendimento de programação neurolinguística, de PNL, eu entendo sobre a mente das pessoas. Então, o que as pessoas fazem dentro da cabeça delas, isso eu posso te dizer, isso eu posso te ajudar, isso eu posso te apoiar, tá? Então, em primeiro lugar, a ansiedade, ela vem de ansiar. Tu tá aguardando alguma coisa, não tem como tu se ansiar por algo que já aconteceu. Então, se existe algo que já aconteceu, aquilo ali não te causa mais ansiedade. Pode te causar culpa, pode te causar sofrimento, pode te causar alegria, mas ansiedade não mais. Quando tu tá ansioso pra fazer uma prova, depois que tu fez a prova, a ansiedade continua? Não. Ela vai embora, né? Então não tem como tu te ansiar então de algo que já aconteceu. Então, eu já vou te dar uma pista. Se tu sofre de ansiedade, se a ansiedade que tu tem é uma ansiedade exagerada que te atrapalha, um dos motivos que pode estar acontecendo isso é que você não está no presente, você está no futuro. O tempo em que tu vive é o futuro. Então, os teus pensamentos, eles estão sempre lá na frente, né? Tu tá sempre lá, não tá aqui. E adivinha, lá a gente não tem acesso,
A gente não sabe o que vai acontecer lá. A gente não sabe, a gente não faz nem ideia. Pensa, quando que um dia tu poderia sonhar que a gente estaria vivendo uma pandemia agora? A gente não tem como, ó, a Marta já tá até se identificando. Eu e Marta, tudo bom? Bem eu, diz ela. Aí tu fica vivendo lá, mas aí tu não vive aqui, né? E é aqui que tá tudo acontecendo. Daí olha como isso prejudica as pessoas, né? Porque enquanto que tu tá lá, tu não tá aqui. E lá tu não vai poder fazer nada que seja útil ou real pra tua vida. Porque é aqui que acontece, é aqui que tu tem que fazer as coisas. É aqui que tu tem que dar o teu melhor. Se tu tá cozinhando, tá? E tu não está aqui cozinhando, tá com o teu pensamento lá, tu acha que as chances dessa comida ficar melhor ou pior? Como que é as chances que eu tenho de que essa comida fique boa se eu não tô nem ali naquele momento pra fazer aquela comida? Isso serve pra tudo. Eu tô com meu namorado, mas meu pensamento tá lá. Eu não estou com meu namorado. Qual é as chances da gente viver algo legal naquele momento se eu não estou propriamente dito ali? Eu e o meu filho. Eu tô com meu filho, mas eu não tô com ele. Meu pensamento tá lá. Qual que é as chances de eu curtir, de eu me divertir? Às vezes as pessoas vêm e me falam, né? Ai, nossa, eu não consigo me divertir com meu filho. Tá? Porque o teu pensamento não tá ali com o teu filho. Então, te diverte naquele momento em que tu tá ali, né? Eu já logo aviso pro Henry, ó, Henry, agora não dá. Eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu não tô contigo nesse momento. Então, não adianta tu vir falar comigo. Então, tu espera aí tanto tempo que eu preciso e aí depois a gente vai conversar. Senão, não dá. Tá? Boa tarde, Eduardo. Tá me dando boa tarde aí. Olha o Rafa, meu aluno. Tudo, Rafa? Tu ainda não enjoou de mim? A Marlene, minha cliente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender... O Henry não tá, meu amor. Olha os amiguinhos do Henry chamando ele aqui no portão. Tem que atender. Fazer o quê? Então, vamos voltar pra ansiedade. Então, o que acontece? Vocês viram como é bom a gente ter flexibilidade? Tu imagina, aí alguém grita ali do lado de fora, tu já te perde todo. Não, vai, fala, e emenda no meio, continua, onde é que tu parou, tá tudo certo. Mas às vezes as pessoas querem ser tão perfeitas, né, que acabam não fazendo também as coisas por tanto querer ser perfeito. E aí acabam não fazendo nada, né? Isso é algo também que eu vou até anotar para uma próxima live, ó. Perfeição. A perfeição não se faz nada, porque a gente nunca vai ser perfeito. Então a primeira coisa que tu precisa identificar é de onde é que ela vem. É tu te dar conta que os teus pensamentos não estão presentes. E aí, como é que tu faz para ficar no presente? É tu começar a observar o que tu tem. É tu começar a utilizar os teus canais. É tu começar a ver, tu olhar. Eu digo, gente, as pessoas, elas veem, mas elas não vê. Quando as pessoas estão comigo, eu falo, olha lá tal coisa, olha lá tal coisa, olha... Meu Deus, como a gente enxerga coisas diferentes quando a gente tá contigo. Sim, é porque eu enxergo, né? Então, é realmente olhar com os olhos, é estar atento a cada detalhe, porque é só isso que existe, outras coisas não existem que não seja o presente, tá? Aí, além de eu estar presente com o meu olhar, eu tenho que estar presente com os meus ouvidos também. Eu tenho que estar atento com o que tá acontecendo ao redor. E eu também tenho que estar prestando atenção no que eu tô sentindo. Tá? E aí também tu já vai identificar que aquilo que tu tá sentindo muito possivelmente não é o que tu tá vivendo. Por exemplo, eu tô cozinhando, ou sei lá, eu tô conversando com a minha filha, eu tô conversando com o meu filho, eu tô namorando, sei lá o que eu tô fazendo, tá? E aí o meu pensamento não tá ali. Eu tô sentindo dor, porque o meu pensamento tá referente a uma dor. E aí meu corpo tá demonstrando isso. Pensa que grande calamidade, é triste. Porque a pessoa tá ali, tu tá ali, é isso que tu tem, é um presente divino, algo que tu pode estar vivendo incrivelmente naquele momento, mas pelo fato de tu não conseguir estar com a tua mente junto onde está o teu corpo, tu fica vivendo algo lamentável, algo que nem existe, algo que só tá na tua cabeça. Vocês já ouviram aquela frase? Eu me preocupo com problemas que nunca aconteceram. É isso, tá? Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é começar a usar as tuas capacidades sensoriais, que é ver, que é ouvir e que é sentir. Sentir o que tu tá sentindo naquele momento, fazendo aquilo que tu tá fazendo,
tá? E aí os teus pensamentos, eles não ficam mais voando tanto, ok? Outra coisa, então, se tu tem dificuldade em ficar no presente, tá? E ok, eu não consigo, eu já tentei de tudo, eu vou te dar uma outra sugestão. E aí talvez isso seja útil pra ti. O que tu pode fazer é começar, tá? A perceber que quando tu cria algo, não existe. Isso é fato. É uma criação. Não é algo que já aconteceu. Então não é um fato. Não aconteceu. Não tá ali ainda, né? É uma probabilidade. É algo que pode vir a acontecer. É algo que pode vir a existir, certo? Por tu acreditar naquilo ali, às vezes tu sente. E aí a ansiedade vem, né? Dá aquele taquezinho cardíaco, assim, né? A gente sente a palpitaçãozinha, aquela, né? Em alguns contextos, essa palpitação começa a ser tão grande, essa palpitação começa a ser tão enorme, ela começa a crescer tanto de uma forma negativamente que sim, pode nos transformar até num pânico, né? E aí, eu quero que tu entenda que isso não existe, porque isso é referente a futuro. Não é algo que tu viveu, não é algo que tu tá vivendo realmente. O que tu tá vivendo é só o que tem ao teu redor. Não tem nenhuma ameaça naquele momento ali, né? E aí, se tu pode criar algo que faz teu coração bater assim tão forte, provavelmente é angustiador, né? É uma imagem, é uma mentalização, é uma perspectiva, é uma ideia de algo que não é muito útil pra ti. Porque tu fica com essa sensação ruim no corpo, né? Se tu tem a chance e a capacidade de pensar em algo terrível que não aconteceu, tu também não tem a chance de pensar em algo lindo que tu também não viveu? O trabalho é o mesmo, é criação. Imagina que tu tem uma tela em branco, tá? Esse é o teu futuro. Essa tela em branco, tu pode pintar como tu quer. Tu tem o livre-arbítrio de pintar ali naquela tela o que tu quer. Afinal de contas, ela não é real, ela é uma perspectiva, ela é uma alucinação, ela não aconteceu ainda, ela não é um fato, ela não é uma realidade, ela não é uma verdade, é futuro. Me diz um ser humano que tem acesso a futuro, nem com bola de cristal, né? Então, se tu vai pintar essa tela, tá? Que tu pinte ela de um jeito que seja útil pra você, que seja bom pra você, que seja que faça com que tu sinta coisas boas. O trabalho vai ser o mesmo. Por que tu cria coisas lamentáveis, coisas horrorosas que estão te prejudicando ao invés de tu criar uma tela linda lá na frente? Não existe igual. Então, tu pode ficar no presente e aí tu não vai pro futuro. Mas o futuro, ele tem serventia. Às vezes a gente precisa planejar alguma coisa, a gente precisa pensar no que a gente vai fazer amanhã, a gente precisa pensar em qual que vai ser o próximo passo, qual que é o meu próximo sonho, o que eu preciso fazer. Isso é futuro. Então, ok, em alguns contextos a gente precisa ir para esse futuro. Então, ou tu te regra e vai pro futuro para fazer essas criações das tuas perspectivas e no mais tu fica no presente, ou quando tu for criar essa tela que tu gosta de criar, porque tu é bom em criar, né? Tu fica criando o tempo inteiro quando tu tem ansiedade. Então, tu cria coisas que sejam úteis e boas e positivas pra ti. Tá bem? Gente, quem quiser ir colocando perguntas, eu vou ir respondendo as que eu já recebi aqui, tá? Da Laís. Que até agora, gente, nada eras da Laís. Bom, eu estou fazendo a minha parte. Sabe Deus o que aconteceu com essa mulher, né? Aqui, então, sofro com ansiedade sobre tudo. Foi a primeira que mandou a mensagem ali, né? Em primeiro lugar, ninguém sofre de ansiedade sobre tudo. Senão tu nem dormiria. Porque ninguém dorme quando tá ansioso. Em algum momento a ansiedade foi embora e aí tu dormiu. Então você não tem ansiedade o tempo inteiro. Então a primeira coisa que tu precisa identificar é quais contextos, em quais ocasiões, em que situações que tu tá sofrendo com essa ansiedade. Aí tu vai diminuir essa tua expansão, tipo assim, tu tá pegando um troço ruim e tá atirando pra todos os lados, né? Pra quê?
Isso não tem serventia. Mas ok, vamos levar em consideração de que tu realmente tem ansiedade. Tu sofre com essa ansiedade, tu sabe. Tu deve ter sensações no teu corpo para tirar esta conclusão, né? A pergunta que eu vou te fazer é: quando isso acontece? Quais os contextos do teu dia que costuma acontecer essa ansiedade que tu sofre, tá? Então, essa é a primeira pergunta que tu precisa te fazer. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui. Por que do nada achamos que estamos bem, vêm os sentimentos e umas lembranças? Porque você não está no presente, porque você está indo... Lembranças significa lá do passado. Aí, como é que tu pode te causar uma ansiedade referente ao que tu já viveu? Sim, tu até pode. Por exemplo, tu lembra de uma memória lá do teu passado e tu pega ela para construir algo. E enquanto que tu constrói esse algo que te dá ansiedade. Porque se tu só lembrar ela, tu pode te dar uma melancolia, pode te dar uma tristeza, tu vai começar a pensar, tu vai começar a refletir, tu vai ficar com alguma culpa, tu vai querer ter feito diferente, muitas coisas vão acontecer. Mas a ansiedade, ela vai começar a vir quando tu vai começar a ficar nervosa. Por quê? Porque tu pensa que tu não vai conseguir fazer diferente no futuro, porque tu pensa que no futuro tu vai fazer a mesma merda que tu fez lá, sabe? Esse tipo de situações. Então, o ideal aqui é ficar no presente. Se tu fica no presente, tu não fica lembrando. Para que tu vai lembrar de uma coisa que já nem existe mais? Já aconteceu? Ó, tudo que já aconteceu, tu não tem mais como mudar o fato que aconteceu lá, mas tu tem como aprender com aquilo ali. Então, até é interessante que tu olhe para aquele passado e aprenda com ele. O que eu fiz ali naquele dia? Como que eu agi que não foi legal? O que eu poderia ter feito de melhor ali naquele dia? O que tipo de recursos emocionais me faltou? Se eu tivesse mais tranquila, como é que seria? Se eu tivesse mais, sei lá, amorosa, como é que seria? Se eu tivesse mais cautela, como é que seria? Né? Tem milhões de recursos que a gente tem dentro da gente, né? Que a gente pode verificar o que a gente aprenderia daí nesse caso se a gente tivesse tudo o que, né, seria suficiente e que a gente utilizasse de tudo aquilo que a gente tem dentro da gente. Aí não aconteceria isso, entendeu? Então, por que do nada achamos que estamos bem e aí vem os sentimentos e umas lembranças, né? Porque a gente também tem algo dentro da gente que chama inconsciente, que é automático. Não tem como, tu não pensa pra vir. Quando tu escova os dentes, tu pensa pra escovar os dentes? Não, tu simplesmente escova, né? Pois é, porque tá lá embaixo, tá na tua inconsciência esse aprendizado. Então, ele automaticamente vem pra fora e tu simplesmente começa a escovar os dentes. Quando tu caminha, um dia tu não caminhava, né? E aí, um dia tu aprendeu a caminhar. E aí, tu aprendeu tanto a caminhar que tu gravou lá no teu inconsciente. Aí, hoje, tu não precisa pensar pra caminhar. Tu simplesmente caminha. Falar, tu não sabia falar um dia. Como é que tu fala automaticamente agora? Lembra quando tu começou a falar, era uma palavra, era a letra, daí tu falava uma palavra, daí daqui a pouco tu falava uma frase, daí daqui a pouco tu falava um texto, daí depois tu começava a conversar, né? É porque lá embaixo a gente vai arquivando essas informações, esses aprendizados, e aí a gente vai deixando no piloto automático, que é lá embaixo na inconsciência. E aí quando a gente precisa de utilizar, a gente faz sem nem pensar, né? Então essas lembranças acontecem a mesma coisa, sem nem tu pensar, sem nem tu perceber, ela vem, né? Mas existe aqui em cima disparadores que fazem com que essas lembranças venham aqui em cima da tua consciência. Por exemplo, quando eu quero caminhar, eu identifico aqui em cima que eu quero caminhar. Quando eu quero falar, eu identifico o que eu quero falar. E para as emoções também existem algumas coisas que precisam acontecer para que dispare essas lembranças. Ou seja, se um dia, por exemplo, tu sofreu quando tu era criança, e aí algo muito próximo, muito parecido sinestesicamente te acontece, isso dispara aquela memória em ti. E aí tu tá recordando e muitas vezes tu pode estar revivendo toda aquela lembrança daquela situação ruim que foi pra ti. E aí não tem serventia nenhuma, né? O ideal é que cada vez mais a gente vá limpando essas lembranças, essas memórias, aprendendo. Quando tu tira o aprendizado da memória, a dor vai embora. É muito, 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 muito provável que sim. Eu não tô falando que é uma regra, mas é muito provável que se tu olha para aquela lembrança, se tu olha para aquela memória e tu aprende com ela,
tu te permite, né, como se fosse que tu pudesse emprestar recurso pro teu eu daquele dia, né, aí tu fica mais leve, tá? E aí essas memórias, elas passam a não te incomodar mais tanto. Tu começa a te dar conta que lá tu era uma criança, que lá tu não tinha todos esses recursos que tu tem hoje, que se tu tivesse, olha como é que tu teria feito diferente, olha quanta coisa que tu começaria a acreditar sobre a vida diferente. Isso é muito legal, é power fazer, tá? Vamos pro próximo. O que é a ansiedade? Então, isso eu já falei, né? Ansiedade, então, ela vem do futuro, é sobre ansiar de algo. Ou seja, tu tá criando algo, tu tá criando muita expectativa, tu tá criando um desenho muito grande, né? Uma sensação, né? Dizem que eu tenho, mas eu não sei o que é. A pessoa escreveu, né? Como é que tu sabe que tu tem, então? Se tu nem sabe o que é. E se os outros dizem, não significa que tu tem. Verifica. Não acredita no que os outros te dizem, acredita no que tu sente. Se tu que é tu, sentir ansiedade, tu vai saber que é ansiedade. O que é pânico? Me dizem que tenho, mas não sei o que é. Outra. Gente, olha, isso é o que acontece na humanidade, tá? As pessoas, elas ouvem dizer e elas compram pra elas como verdades. Tu quer ver uma coisa, um exemplo? Outro dia eu tava num parque de diversão com uma amiga e aí eu fui andar naquele Spider-Man, sabe? E aí ela, não, mas tu é louca. Meu Deus, eu morro de medo de andar nesse troço. Eu passo mal. Eu digo, sério? Tu já experimentou e tu não curtiu? Não, eu nunca experimentei, diz ela. Tá, mas então como é que tu sabe que tu passa mal? Como é que tu sabe que é ruim? Tu nem experimentou? Ah, não, mas só de eu pensar. Olha, a alucinação da cabeça da pessoa. Tu não tem como ter um entendimento sobre algo que tu ainda não viveu. É uma alucinação, é uma imaginação que tu criou dentro da tua cabeça. Porque tu não viveu aquilo ali ainda. Então como é que tu sabe que não é bom? Tu nunca te perguntou por que pra uns é bom e pra outros não é? Tira tu a tua conclusão. Então, quando a pessoa te diz que tu tem essa tal da síndrome do pânico e tu não sabe nem o que é, eu fico preocupada. Como é que tu sabe que tu tem? Né? Seria ideal tu te dar conta de que tu tem, se tu tem. Verifica se tu realmente tem. Vai que tu não tem. E só te disseram que tu tem, né? Transtorno, crise de pânico, o que são, né? Transtorno, tá? Vamos lá, vamos disseminar essa palavra, tá? Transtorno, tipo, uma hora eu sou de um jeito, outra hora eu sou de outro. Gente, isso acontece o tempo inteiro, tá? Ninguém é o tempo inteiro igual. Um dia tu tá mais faceiro, um dia tu tá menos faceiro. Um dia tu tá mais inspirado, outro dia tu tá menos inspirado. Nada é parado. A gente brinca, eu estou desse jeito, gente. Eu não sou sempre desse jeito, né? Então, muitas vezes as pessoas são classificadas como que tem transtornos porque um dia é de um jeito, outro dia é de outro, mas porque são extremos e isso não é saudável. Tu precisa encontrar um equilíbrio e oscilar dentro deste equilíbrio. Agora não, um dia eu sou a pior pessoa do mundo, um dia eu sou a melhor pessoa do mundo. Isso, nós na PNL a gente chama de conflito de identidade. Ou seja, um dia eu tô escutando o que meu pai me ensinou, um dia eu tô escutando o que minha mãe escutou. O que a minha mãe me ensinou. Mas não tô sendo eu, né? E isso causa muita repercussão dentro das pessoas. Porque, na verdade, no final das contas, elas não são elas são todo mundo, mas não são elas. Como essas pessoas que estão aqui me escrevendo, né? Eles não sabem nem se tem ou se não tem, não sabem nem se não tem nem a ideia do que isso representa. Como é que sabe que tem, então? E eu fico curiosa pra saber como é que tu sabe que tu tem, né, esse transtorno. Estão te dizendo, mas tu precisa comprar como uma verdade? Verifica. Eu acho que, num geral, tá? É a gente que tem que perceber se a gente tá fluindo, se a gente tá indo bem ou não. É percepção da realidade da gente, de como que a gente é com as pessoas, de como que a gente transparece ser ou não ser, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente se conhecer, tá? Quanto mais tu te conhece, quanto mais tu vai a fundo dentro de ti, mais tu consegue identificar, entendeu? E aí mais tu para de comprar as ideias dos outros. E aí mais tu começa a ser você mesmo.
E é uma boa ideia a gente ser quem a gente é. Isso nos gera amor próprio, sabe? Se eu não tô indo bem, eu vou lá, eu ajusto essa rota, eu melhoro e eu passo a me amar mais. Isso é como se fosse um combustível pro amor próprio, né? Vamos lá, outra. Por que tenho crises de pânico sempre? Ela não tem sempre, né? Porque se ela tivesse sempre, ela estaria o dia inteiro, o tempo inteiro em pânico, então ela não dormiria, ela não estaria mais viva, né? O dia inteiro ela tem. Não é uma verdade. Eu não quero ir contra o que vocês estão me dizendo. Pode ser que tu tá numa crise existencial e aí tu só fica na cama e tá, ok? É lamentável. Mas o fato é, tu dorme em algum momento, porque senão tu não estaria sobrevivendo. Ninguém sobrevive mais de alguns dias sem dormir, sem comer, sem não fazer nada, só com o pânico. Porque se tu tem pânico, tu não come, tu não dorme, tu não faz nada, tu tá com pânico, né? Então, ok, talvez seja um pânico leve que tu tá falando. Tá, uma ansiedadezinha, sei lá, uma sensação ruim no teu corpo, né? E aí, o que te impede de ficar melhor? Aqui tem um aqui, ó. Porque eu tenho crise de pânico sempre o dia inteiro, quando fico nervoso ou ansioso em qualquer situação. Olha como é que a pessoa se comunica, tá? Ela tá falando que ela tem sempre, e aí depois ela tá dizendo que é quando ela fica nervosa. Ela desmente aquilo que ela falou primeiramente. Primeiro ela fala que é sempre, depois ela fala que é o dia inteiro, e aí depois ela fala que é quando ela fica nervosa. Ela não fica nervosa o dia inteiro, né? Pois é. Em qualquer situação. Não é em qualquer situação. Verifica antes de dizer, põe a tua cabeça para pensar se realmente é em qualquer situação que tu fica nervoso. Tem algumas coisas que te fazem ficar nervoso. Comer uma maçã não te faz ficar nervoso, sabe? Respirar não te faz ficar nervoso, dormir não te faz ficar nervoso. Deve ter outras coisas que tu faz que não te faz ficar nervoso. Sei lá, teclar no celular talvez não te faça ficar nervoso. Tu que vai saber, tu que mora dentro de ti, né? Mas vai ter muitas coisas que tu faz que tu não fica nervoso. Mas muito provável tem muitas outras que faz que tu fica nervoso. Quais são elas? Começa primeiro a identificar aí, ó, gente. Pra gente resolver um problema, primeiro a gente precisa entender esse problema. Então, vocês já ouviram aquela frase, um problema bem entendido é meio problema resolvido? Então, quando que tu fica nervoso? Me especifica. Identifica tu em ti. Quais são os momentos, onde que isso dispara? Aí tu daqui a pouco tu vai começar a pensar, não, toda vez que alguém fala comigo com uma voz meio assim, aí eu fico nervoso. Ah, tá, então vamos lá. Já é um início, tu já não tem sempre. É quando alguém fala contigo meio estridentemente. Aí eu vou concordar contigo, eu também não gosto que as pessoas falem alto comigo. Eu não gosto que as pessoas falem assim, desse jeitão nervoso. Mas tá, posso ficar nervoso também, que daí eu tô comprando, né, a mesma sensação que ela tem. Ou também eu posso querer ficar neutro mediante aquela situação. E eu tenho condições de conseguir ficar desse jeito, neutro. Tá? Vamos lá, qual mais perguntas aqui? Tenho muito medo de me apresentar. Não como, fico muito ansiosa. Apresentar. As pessoas falam, né? Deveria ser mais comprido, né? A fala. Se apresentar, eu suponho, então, que ela vai falar com mais pessoas. E aí ela não come, ela fica mal. É muito provável, te contar um segredo, que tu cria um cenário catastrófico. Talvez as pessoas, elas abrem a boca gigante pra ti na tua cabeça e estão rindo de ti, e aí tu fica imaginando aquilo ali, e aí tu fica mal, tá? Normalmente vem de uma imaginação muito maluca pra gente poder ficar mal quando a gente pensa que a gente vai se apresentar. É muito comum a gente passar vergonha na primeira infância quando a gente vai lá na frente na sala de aula. E aí a gente vai lá na frente do quadro, né? Na época, agora tudo, né, online, no quadro falar. E aí os outros rabugentos ficavam rindo da cara da gente. E aí a gente ficava mal, né? Isso era muito comum acontecer. Pois é, aí tu aprendeu que falar em público talvez não seja algo agradável, porque as pessoas ficam rindo de ti. Mas daí eu te pergunto, qual que é o problema das pessoas rirem? Elas não podem estar rindo porque elas estão felizes? Por que tem que ser rir da tua cara? E rir porque tu não tá fazendo certo, rir porque não é legal, rir porque elas não te acham legal? Por que tem que ser com essa interpretação, né? Tem milhões de interpretações que a gente pode fazer. E o fato é, aquilo que eles pensaram naquele dia, a gente nem tem mais acesso. Então, foda-se o que eles pensaram pra rir da gente, né? Eu sei que é mais fácil falar, eu já passei por todos esses processos,
Mas foi pensando desse jeito, foi fazendo isso, tipo, que também eu consegui me ajustar. Ó, a Karina tá falando que ela fica muito nervosa na época da prova da faculdade. Karina, o que que tu imagina que vai acontecer contigo? O que que vai acontecer se tu não ir bem na prova? Tu cria um cenário muito horroroso, né? Pois é, tu não pode criar algo maravilhoso depois que tu termina a prova e tu foi bem. Imagina tu recebendo a prova e a nota aí sendo maravilhoso. Eu quero ver tu ficar nervosa, eu quero ver tu ficar ansiosa. Cria um cenário melhor pro teu futuro, tá? Vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui de perguntas. A da apresentação, vamos continuar. Tenho muito medo de me apresentar. Não como, fico muito ansiosa. Olha só, ela chega nem comer, né? E pensa, não é uma verdadeira causa e efeito. Outras pessoas ficam nervosas e se matam comendo. Ela não come. Cada um tem a sua loucura, né? Cada um tem o seu jeito de botar pra fora as suas ânsias, né? Mas o fato é, alguma coisa tu cria, entendeu? Que te ameaça, que te põe em risco. Ou do ridículo, ou de estar errado, ou de rir de ti, ou passar vergonha, esse tipo de coisa. Mas o fato é, a gente não tem acesso àquelas pessoas para saber o que elas vão pensar, para saber o que elas vão sentir, para saber o que elas vão falar, tá? E outra, críticas. É bom que a gente saiba agir com críticas, porque as críticas vão existir. Tu nunca vai agradar a todo mundo. E qual que é o problema de alguém te criticar? Às vezes tu pode até aprender com uma crítica. E às vezes aquela crítica vem e nem faz sentido pra ti. E aí tu deixa entrar dentro de um ouvido e sair pelo outro. Tá? Pedro, não entendi. Gostaria, acho, vejo. Não entendi o que tu quis dizer com isso. Se tu quiser me fazer alguma pergunta, por favor, me escreva de um jeito melhor. A Marta tá dizendo, medicação para dormir. Estou fazendo a troca por conta própria por fitoterápicos. Fitoterápicos, sabe o que que é? É a mesma coisa que o efeito placebo, né? Esta noite não usei nem 1 miligrama de faixa preta. Perfeito, Marta. Tu tá te dando conta, talvez, que tu pode ganhar a mesma coisa que tu ganha tomando remédio, que eu não sei qual que é o teu rolo, não conversei contigo, né? Eu não identifiquei ainda qual que é o processo aí. Embora tu tá te dando conta que mesmo que tu durma, tu pode continuar ganhando aquilo que tu ganhava antes quando tu precisava tomar o remédio pra dormir, tá? E é uma boa ideia. Porque quando tu começa a tomar o remédio, o que acontece com o remédio? O remédio, ele não te deixa tão atenta. Ele te deixa, vamos dizer, comparando dormindo, né? Tu não fica tão ligada, vamos dizer assim. Tu tá sobre um efeito de algo que não é natural, né? E aí a tua percepção, ela cai muito. Então tu passa a ver menos, ouvir menos, sentir menos. Então, mais ainda tu vai deixar de estar no presente. Mais ainda tu vai deixar de estar no presente. Deixa eu ver aqui, a Karina tá escrevendo. Tem gente que tem bipolaridade. Essa bipolaridade, pra mim, na minha opinião, né, é conflito de identidade. São crenças que tu adquiriu, que são crenças que são conflitantes, né? O pai mandou fazer A, a mãe mandou fazer B. Aí tu tem dois tipos de crenças que são opostas, que elas não se ajudam. Elas se conflitam, e aí tu não sabe como tu age, se tu age aqui, se tu age aqui. Não sabe, daí tu fica em cima do muro. Aí as pessoas se congelam. Elas não sabem nem se vão pro lado, nem se vão pro outro. Porque aqui tu tem ganhos, aqui tu tem ganhos, aqui tu tem perdas, aqui tu tem perdas. E aí tu fica ali, tu não sai de cima daquele muro. Tu não age, tu não vive, tu não... Sabe? Então o que tu precisa? Tu precisa encontrar um meio termo. Tu precisa entender o que tu quis quando tu criou esse tipo de crença, quando tu criou esse tipo de padrão. E o que tu quis aqui. E aí, aí a gente faz tipo como se fosse um acordo entre as partes. Como que eles podem se ajudar para ganhar mais do que os dois já querem, tá? E criar novas possibilidades, que sempre tem, o universo tem infinitas possibilidades. Para que a pessoa haja de um jeito diferente dela e não dos outros, tá? Mudam de humor e comportamento de uma hora para outra. Tem 2 pessoas no mesmo dia, não dá para acompanhar direito. Vai do feliz pro... É exatamente isso. Eu tô assim, daqui a pouco eu tô assim, né? É como se eu entrasse dentro de 2 personagens diferentes. É exatamente assim. Isso nós chamamos na PNL de conflito de identidade. Isso é bem fácil de resolver. Bem fácil mesmo.
Porém, precisa conhecer a técnica, precisa entender a técnica. Vamos ver, tenho muito medo, tá? Tenho medo de animais. Andar no mato e isso me deixa mal, minha pressão baixa mesma, sem ver nada fico mal. Por quê? Porque muito provável, tá? Tu deve ter tido gravado um tipo de um trauma, provavelmente, de quando tu talvez era pequeno, talvez tu teve essa experiência gravada, tu nem se lembra mais. Vocês notam que a gente não lembra da nossa infância, né? A gente não lembra de anos passados. Quem dirá da nossa infância, 4, 5 anos, 0, a gente se lembra 7, 8 anos, 10 anos a gente já tem dificuldade de lembrar, né? E aí isso fica arquivado lá embaixo na caixinha do inconsciente. E aí quando tu entra dentro da mata, né, a mata te avisa de um dia que tu aprendeu. E pensa, hoje a gente entra dentro da mata, a gente tem a consciência, a ideia de que os animais são, que eles podem nos causar tais coisas, né? Mas quando a gente era pequeno, a gente não sabia. Qualquer tipo de animal era o tema nata. Ansiedades, tá? Ansiedades. Eu não coloquei aquele negocinho que fica falando, né, que grava ali, né? Eu ainda não sei fazer isso, mas vou aprender. Então, o que aconteceu? Essa pessoa então que tá me perguntando em específico sobre isso, é muito provável que um dia tu era pequeno, tu ainda não tinha consciência, não tinha ideia ainda dos animais, dos bichos, né? E alguém talvez até assoprou no teu ouvido. Olha, às vezes até tu tá em amigos ou coisa assim, né? Nossa, aqui tem o bicho papão, não sei o que. E aí tu grava, né? De um jeito que ali tem perigo. Ali pode me causar algo e me danificar. E aí eu quero me proteger, eu quero me resguardar, eu gosto de mim, né? A gente sempre tem uma intenção positiva quando a gente grava alguma coisa de algum jeito. E aí tu aprendeu que ir andar dentro da mata, né? Não é legal, que é tenebroso. E aí hoje, quando tu é adulto, como tu ainda não fez esse upload de informação, tu ainda não atualizou esse software, a gente tem vários softwares dentro da nossa cabeça, esse teu software ele ainda tá infantil. Porque pensa comigo, não faz sentido tu entrar dentro de uma mata e tu ficar mal. Não é real, né? Não faz sentido, não tem nada palpável que tu possa dizer, não, é que existe um clima que faz com que tal coisa aconteça. Não existe isso. Maravilha, eu tive crise de ansiedade, tratei superficialmente, pois ainda sinto no físico alguns sintomas. Então hoje agora tu vai poder entender um pouquinho mais. Na verdade, a gente já tá bem aprofundado já aqui, eu já tô respondendo perguntas, já falei já no início, só pra tu entender, a gente começou às 17 horas, mas vai ficar gravado se tu quiser olhar desde o começo. Se Deus quiser, vai ficar gravado. Então, é isso que acontece. Então, o carinha lá, com 5 anos, foi lá na mata, né? Aí, encheram a cabeça dele de miolos, ou até ele mesmo encheu a cabeça de ideias, de preocupações, né? De perspectivas de futuro que pode acontecer dentro de uma mata. E também é real, a gente precisa estar atento quando a gente está dentro de uma mata, né? A gente nunca sabe os tipos de bichos que pode aparecer, né? Embora a gente, como adulto, a gente tenha uma boa ideia do real, né? E tá, mas daí acontece que a pessoa fica mal. Por que ela fica mal? Porque ela busca padrões infantis, ela busca padrões de que talvez até um dia que ela ficou realmente mal. Vai saber se ela tava dentro dessa mata e uma cobra picou ela nem lembra. Ou sei lá, um bicho picou ela nem lembra. E agora ela revive cada vez isso. Então, é bom que a gente saiba, às vezes, do nosso passado, da nossa história, de alguns momentos pontuais que aconteceram na nossa vida, né? É uma boa ideia. Eu tinha um rolo muito profundo sobre uma doença que eu tive quando eu era bem pequena, eu nem lembrava mais que eu tinha. E aí eu trabalhando na PNL, né, um dia surgiu aquele troço, eu nem lembrava mais que eu tinha aquilo ali, daí eu fui perguntar pra minha mãe realmente. Eu tive um problema no estômago, né, e aquilo me causava vários problemas aqui em cima que não tinha nada a ver, né, com o problema do estômago. Mas eu tinha muita necessidade de atenção, não sei mais o que lá, né, porque claro... naquela época, como eu tinha esse problema do estômago, eu ganhava muita atenção do meu pai e da minha mãe. Imagina, eu era daí o centro da atenção. Eu ganhava tudo, coisa boa pra comer, podia dormir na cama do pai e da mãe. Eu era muito a queridinha, muito bem cuidadinha, porque eu, coitadinha, tinha aquele problema do estômago, né?
Então, isso por muito tempo ficou se espelhando depois, né? Quando eu já era mais adulta. E aí eu precisei fazer essa recapitulação, fazer esse download, atualizar esse software, atualizar essas crenças, porque eu passei a acreditar. Se eu fico mal, eu ganho atenção. Então, às vezes eu me causava mal para ganhar atenção. Entendeu? Eu causava, às vezes, até uma doença para ganhar atenção. Porque o teu inconsciente é automático, né? Se tu não te dá conta de tudo isso que tu tá fazendo, tu vai continuar fazendo pro resto da vida. Agora, uma vez que, eu tô me dando conta, eu tenho outras maneiras de ganhar atenção, né? Mais inteligentes, eu não preciso me causar mal na minha saúde para eu estar ganhando atenção. Eu atendo muito pessoas que têm este problema também, inclusive. Pessoas que tiveram problemas na infância, né? De alguma doença que teve, alguma coisa assim, que a mãe e o pai deixavam dormir na cama, deixavam fazer isso, deixavam fazer aquilo porque tava ruim, e hoje ainda se causa enxaqueca, se causa brotoejas, né? Se causa, como que chama? Alergias, né? Então, é bem comum, gente. Como acalmar o coração em uma crise do pânico? Uma boa maneira de tu acalmar o teu coração é pensar no que tu quer. O que você quer naquele momento? Você quer ficar como? Tranquila? Em paz? Pois é. Tu já teve um dia na tua vida, tirando esses contextos aí de síndrome do pânico, de crises do pânico, que tu te sentiu plena, né? Se tu pudesse voltar para aquela memória, como é que tu ficaria? Começa a perceber, a trazer cada vez mais pro teu presente aquela memória de bem-estar, aquela memória de paz que tu tem aí contigo. Um dia que tu tava na praia, um dia que tu tava no mato, um dia que tu tava no rio, sei lá qual é o dia que tu tinha paz. E aí começa a te lembrar e começa a reviver essa cena. Começa a perceber como é que são as imagens que vão vindo na tua cabeça quando tu lembra dessa memória boa. Começa a escutar o que tu escutava lá naquele dia. E principalmente começa a perceber como é que o teu corpo estava naquele dia de paz. E vai trazendo cada vez mais pro teu presente e revivendo essa experiência. Tu não tem como ficar com pânico sentindo paz. E se o teu cérebro não entende o que é presente e o que é futuro, então traz pro teu presente paz. Traz pro aqui, pro agora paz, não pânico, tá? É uma boa ideia. Faz esse teste que pode te ajudar. É óbvio, gente, isso aqui que eu tô falando é algo superficial. Precisa estudar de onde é que vem a tua crise, precisa chegar na origem da tua crise para trabalhar lá a estrutura, né? Mas isso que eu tô te dizendo pode te ajudar. Por que tenho crises de pânico do nada? Não é do nada. Tu tem um pensamento para que isso venha. Fico sem ar. Porque, gente, a gente é um sistema só. A nossa mente, o nosso corpo é uma coisa só. Não é a mente tá lá de um lado e o corpo tá aqui de outro lado, né? Não. Então, o que acontece? Eu penso, eu sinto. Tá? Não é o contrário, eu sinto e eu penso. Eu penso e aí eu começo a sentir. É o meu pensamento que comanda o meu corpo. E aí, ok. Aí, provavelmente, então, não vem do nada. Vem de um pensamento, vem de uma ideia, vem de algo que tu pensa, tá? Então, não é do nada, não. Te nota, te verifica. Se tu voltar nesse último dia que tu teve e tu lembrar como é que tu fez pra começar o pânico. Nada. Ó, a pessoa tá falando que ela fica sem ar, o coração acelera, achando que eu vou desmaiar, e tem que falar, achando, presta atenção nessa palavra. Se tu sabe que tu fica achando que tu vai desmaiar, também tu pode achar que tu não vai desmaiar. Qual dos dois tu prefere? Ó, ela pensa que ela vai ter um infarto. Tá, e tu não pensa que tu pode ter uma paz também dentro do teu coração? Também é um jeito de que tu pode pensar. É só pensamento. Não é realidade. Só tá acontecendo porque tu tá permitindo. Porque tu tá acreditando que aquilo tá acontecendo contigo. Mas acredita numa coisa melhor. Olha, a Nata tá falando... A Renata, acho que é, né? Ela tá dizendo, mas é tão difícil controlar a mente. Sim, existem vários, tá? Eu tive vários exercícios, eu fiquei fazendo vários exercícios. A meditação, gente, é assim, ó, maravilhoso pra isso. Porque tu vai treinando a tua mente pra ficar focado em algo, sabe?
Então, eu passo nas minhas turmas vários tipos de exercícios que a pessoa tem que ficar fazendo para ela conseguir automatizar isso dentro dela, né? Ter essa percepção de ver, de ouvir, de sentir, de estar presente, né? De conseguir ter essa capacidade de controlar a sua mente. A meditação, gente, é uma maravilha para isso, tá? Embora os jeitos que a gente medita na PNL é um pouquinho diferente, são mais focados nos canais sensoriais. Ou seja, eu medito primeiro no meu visual, eu medito primeiro no meu auditivo, depois eu medito no meu sinestésico, no que eu sinto, tá? Eu chamo de meditação o que eu faço. Mas, enfim, cada um também tem um jeito de falar diferente. Como acalmar o coração em uma crise de pânico? Isso eu já falei. Porque eu tenho crise de pânico do nada, tá? Isso eu já falei. Porque um dia eu tô bem e em outro eu tô mal. Eu costumo dizer que a alegria, ela é um momento entre dois momentos de tristeza, tá? As pessoas querem estar o tempo inteiro felizes. Isso não é real, tá? É só um robô que tu aperta no botãozinho agora você vai ser feliz para sempre. Isso é insano tu pensar que tu vai estar o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro bem, o tempo inteiro legal. São coisas que vão acontecendo, né, durante o dia a dia, que tu não tem controle, que às vezes não depende só de ti, e que às vezes tu não vai estar legal. E tá tudo bem? Qual que é o problema de tu ficar mal às vezes? Né? Eu diria que o grande o X da questão aqui é quando eu me encontro em algum desafio, que aquilo ali não me deixou bem e tal, eu decido quanto tempo eu preciso pra mim, pra eu ficar mal referente àquilo. O que acontece é que as pessoas, elas congelam, né? Eu tô mal porque aconteceu outra coisa, e aí eu vou cruzar meus braços e vou ficar mal. E aí, por tempo indeterminado. Gente, peraí, vamos pensar, né? Pra que tu tá ficando mal? Porque tu precisa sentir agora, esse momento, essa sensação deprimente, porque tal coisa aconteceu. Tá, mas quanto tempo tu precisa pra isso? No que isso tá sendo útil pra ti? Sabe? Eu vou chorar porque eu vou me permitir chorar porque eu não gostei dessa situação. Tá, quanto tempo? Eu vou chorar. Eu brinco sempre com a galera, né? Eu vou chorar 1 hora e depois tá tudo bem. E tá, daí chora 1 hora e ok, bola pra frente, segue o baile. É assim que funciona, porque a gente não é sempre igual. Então, não adianta tu querer estar o tempo inteiro bem, tu não vai estar o tempo inteiro bem. As coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E aí a gente vai agindo de acordo com as circunstâncias, com as situações, dando o melhor que a gente tem pra dar, ok? Então, um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. O que tu tem que prestar atenção, tá? Eu estou muito bem, eu estou muito mal. Essa coisa drástica é que não é legal, né? O bom é tu encontrar um equilíbrio, que eu falei antes, e aí oscilar dentro deste equilíbrio, né? E aí tu não sobe tanto, não desce tanto, né? É uma boa ideia. Gente, tá terminando já o horário, não consegui terminar ainda as respostas. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Ela nem terminou ainda de me mandar. Vou responder mais uma, então, a última aqui, para finalizar. Em uma situação de ansiedade e nervosismo, o que a outra pessoa pode fazer para ajudar em uma situação assim? Levar ela para o como que ela quer ficar, tá? Eu tenho alguém em pânico na minha frente. Fulana, como que tu gostaria de ficar nesse momento que tu tá se sentindo assim mal? Eu gostaria de ficar tranquila. Tá, um dia tu já se sentiu tranquila, né? Em outro contexto de síndrome. Já lembra desse momento agora. Revive esse momento agora. Traz essa memória pro presente. Faz ela reviver aquele momento bom, tá? Isso é uma boa ideia. Tirar ela do foco da ansiedade, tirar ela do foco do nervosismo, tirar ela do foco do pânico, sei lá o que ela tem, e trazer ela para algo que seja útil, tá? Trazer ela para viver alguma experiência que seja boa para ela. E aí ela sai daquilo ali, tá? Essa é a dica. Gente, deixa eu agradecer vocês que me acompanharam aí desde o começo. Espero poder ter ajudado vocês. Podem continuar fazendo perguntas referentes a esse assunto. Eu acho que esse assunto é muito pertinente. Tem muitas pessoas sofrendo disso. Eu acho que veio a calhar a gente conversar sobre isso. Eu tenho muito como ajudar. Os atendimentos, tipo assim, também ajuda muito. Tu fazer algum treinamento, fazer algum curso. Eu tô pensando também no próximo seminário. Eu acho que um dos assuntos que eu vou fazer no seminário gratuito, que eu tô fazendo sempre seminários, gente, gratuitos, tá, com conteúdo, onde que eu ensino algumas das ferramentas da PNL para as pessoas poderem se ajudar, né?
Às vezes a pessoa não tem condições de pagar um curso, alguma coisa, pelo menos o básico daí então eu ajudo, tá? Então, dito isto, Marlene, obrigada, querida. Fica com Deus, amada. Então, que querendo fazer mais perguntas, podem me mandar inbox, podem me mandar aqui. Tem o meu WhatsApp, talvez ali no link, agora eu não lembro. Valeu a pena. Valeu, Karina, querida. E vocês tendo mais vontade de querer saber mais, vão me perguntando, tá bem? Um beijo a todos. Tchau, tchau, gente.